Agora, para a honra e para a glória do Senhor, dá continuidade aqui à leitura, ao livro de Samuel, capítulo 21. Tem como título: Davi vai ter com o sacerdote Ameleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba neste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, aponteis-lhe tal lugar. Agora, pois que tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse: Sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum. Quanto mais que hoje se sacrificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está envolta num pano detrás do éfode. Se tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-na. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante do Senhor, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse aqui aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim. Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este que fizeste doidices diante de mim. Há de este entrar em minha casa? Então, vou ler no capítulo 22. Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai, minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele
todos os dias que dali esteve no lugar forte. Porém, os profetas Gade disseram a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para os bosques de Herete. E ouviu Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estavam Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filho de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé, e todos vós, terras e vinhas, e far-vos-ás a todo chefe de milhares e chefe de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim. E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa de mim e participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vim vir a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei, e disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e teu filho Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus para que se levantasse contra mim e armar-me de ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Amaleque ao rei, disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Amaleque: morrerás certamente tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai o sacerdote do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: viram-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomita, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. Também o Nobe, cidade desse sacerdote, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou o fio da espada. Porém escapou um dos filhos de Amaleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Amém, Jesus. Acabei aqui o 22.
para a honra e para a glória de Deus. O reinado de Davi, de Saul, foi um reinado aqui amaldiçoado, né? Não foi um reinado próspero, não, abençoado por Deus, não. E desde já eu agradeço a oportunidade. Amém, Senhor. Glória a Deus.